O nosso amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas, até mesmo acima do amor ao nosso próximo. Porque se o amor a Deus estiver acima de tudo, nós faremos tudo conforme a vontade de Deus. Então, como é o tempo em que vivemos? Nós vivemos tempos muito complicados. As pessoas, elas não conseguem mais cultivar o amor verdadeiro, aquele amor puro que o próprio Jesus ensinou. As pessoas, elas não conseguem se importar com o próximo, e nós vemos isso muito, é muito comum, nós vemos isso no nosso dia a dia. Você pega um transporte público, as pessoas já amanhecem estressadas. Você entra em algum estabelecimento, as pessoas, se não for do jeito delas, já querem brigar, elas já querem discutir, já querem ter a razão. E essa é a característica dos dias em que vivemos. As pessoas estão cada vez mais querendo para elas, para mim, eu quero as coisas para mim. Não importa se eu vou te ofender, não importa se eu vou te maltratar, não importa se eu vou ser rude com você, o importante é eu estar bem. Mas a Bíblia não ensina isso. No avião existe esse modo automático, onde ele vai planando, né? Ele não está sendo controlado, ele está planando no ar. Muitas vezes nós, os cristãos, nós vivemos no piloto automático. Então, eu quero falar com vocês nessa manhã como nós devemos amar a Deus verdadeiramente. Então, vou dar aqui algumas características para você entender se você está vivendo no piloto automático e como que você consegue desativar esse piloto automático na sua vida. A primeira coisa que a pessoa que está no piloto automático com Deus não consegue é ser constante no relacionamento dela com Deus. Um dia ela está, nossa, eu sou um anjo, eu vou na presença de Deus, estou flutuando. No outro dia já não quero mais saber de Deus. Aí vem no próximo fim de semana, a pessoa está toda no charamanai. No outro fim de semana, a pessoa já está fria. O louvor já não está bom, o pastor já não está pregando bem, já não está muito legal aqui, não tô indo com a cara dos irmãos. Aí no outro fim de semana ela já muda, ela já chega toda feliz. Ah, eu amo todo mundo, eu amo a Deus, ah, que legal, nossa, meu irmão, vem aqui que eu quero te abraçar. Aí já no outro a pessoa está murcha de novo. A pessoa chega, ai, é que não sei o quê. Né, a vida está difícil. Gente, quem ama não é inconstante. Quem ama de verdade, tá? Eu não estou falando do amor que o mundo prega aí, esse amor falso. Eu estou falando de um amor real. Quem ama não é inconstante. Se você ama, você vai ser do mesmo jeito todos os dias. Você não vai tratar Deus como se Ele estivesse em segundo plano. Você vai colocar Ele em primeiro lugar todos os dias. Não foi à toa que Jesus nos ensinou que no mundo nós teremos o quê? Mas tem de bom? No mundo nós teremos, mas tem de... Como que você está passando por aflição, mas mesmo assim você tem bom ânimo? Porque você ama a Deus, você coloca isso em primeiro lugar. Nós temos que entender que as coisas que acontecem na nossa vida não é culpa de Deus. Vou falar isso mais uma vez. Circunstâncias ruins que acontecem na nossa vida não é culpa de Deus. Porque às vezes nós mesmos provocamos os nossos problemas. Então nós não podemos colocar na conta de Deus. Ah, o Senhor não está me vendo. O Senhor não está operando ao meu favor. O Senhor não está fazendo isso por mim. Não é culpa de Deus. Muitos dos nossos problemas ou vêm por causa do pecado original que herdamos, porque isso nós não conseguimos escapar, até que chegue a eternidade, que o nosso corpo aqui seja glorificado. Nós sofreremos com o pecado e as circunstâncias ruins virão sobre as nossas vidas, isso é inevitável. Ou nós mesmos provocamos isso em nós. Nós às vezes fazemos algo que provoca uma turbulência na nossa vida. Você entende que você não tem motivo para ser inconstante com Deus? Deus, Ele está assentado no alto trono. Isaías disse isso para nós, ele profetizou. E o reino dele não muda. O que isso quer dizer para nós? Que ele não tem variação. Ele não um dia está bem com você, outro dia está de mal com você, um dia quer falar com você, outro dia não quer. Deus não é assim. E nós devemos cultivar o nosso amor a Ele para nós chegarmos nesse nível de amor, para que não sejamos inconstantes. O discípulo Pedro, ele era um discípulo engraçado. E qual que era a característica de Pedro? Pedro era inconstante no relacionamento dele com Jesus.
Como que nós vemos isso? Pedro foi ousado. Ele disse: tu és o Filho do Deus vivo. E aí no mesmo capítulo, quando Jesus diz: eu tenho que morrer, eu tenho que padecer, é plano do meu Pai, eu tenho que passar por isso, eu não vou evitar isso. E aí Pedro fala o quê? Não, Senhor, eu vou te proteger com a minha própria vida. Olha, Pedro era ousado. E o que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Olha que forte, gente. Sabe por quê? Porque Pedro, ele era muito ousado. Pedro, ele era muito impulsivo. Ele falava na hora. Ele mostrava o amor dele na hora. Ele era muito intenso. Só que daí, da mesma forma como ele era intenso, ele errava, porque ele não entendia o propósito de Deus, ele não entendia o propósito de Jesus. O mesmo Pedro, ele cortou a orelha lá do Malcolm, ele disse para Jesus que estaria com ele até o fim. E aí eu pergunto para vocês, quem foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes? Qual é o nome dele? Quem foi o discípulo que viu Jesus ser transfigurado na montanha? Gente, e aí ele vê lá Jesus todo glorificado, em forma de Deus mesmo, não mais em forma de homem. E aí chega na hora de cumprir o propósito dele, o homem vai lá e o nega 3 vezes. Então você vê que Pedro ele era muito intenso, mas ao mesmo tempo ele era inconstante. Então aí eu pergunto para vocês, o que adianta você ser muito intenso no seu amor a Deus, mas não sustentar isso? O que adianta você cantar: eu te amo, Senhor, você é tudo para mim, eu quero que o Senhor esteja na minha vida todos os dias, é o melhor lugar, como nós cantamos aqui, a tua presença é o melhor lugar. Nossa, que letra, né? Linda. Mas aí você vai para sua casa, você esquece de tudo isso. Você precisa ser constante. Não é que você não tem que ser intenso, seja intenso mesmo. Se você ama a Deus, seja intenso, seja assim, batalhador no seu amor por Ele. Mas seja assim todos os dias. E se você ficar fraco, se anime. Foi isso que Jesus nos ensinou. Tende bom ânimo até nas aflições. A segunda coisa que nos mostra se estamos no piloto automático é se buscamos a Deus por interesse. Então vamos lá, ó. Relacionamentos baseados em interesses não duram. A base de um relacionamento, seja numa amizade, seja num casamento, seja num namoro, seja no noivado, seja qualquer tipo de relacionamento, é um querer fazer o que o outro quer, é abrir mão de coisas. Quando você é a pessoa que você só quer para você, um relacionamento desse não dura. E com Deus é a mesma coisa, porque é um espelho. Se você quer que Deus fique te abençoando todo dia, Senhor, me dá dinheiro, me dá bênçãos, me dá cura, me dá isso, me dá aquilo, mas você não faz nada para Deus, não é que Deus faz uma troca com você, mas isso está mostrando para você que você não ama a Deus. Isso é um autoexame que você deve fazer. Você não mostra que você ama a Deus. Esse relacionamento está assim, ó, mas nunca assim. Você nunca eleva, dá algo para Deus. Você nunca entrega seu coração para Deus. Você só quer que Ele derrame as chuvas de bênção que Ele prometeu sobre a sua vida. E um relacionamento desse não dura. Não é porque Deus esgota o amor dele por nós, mas a gente se desgasta. Porque Deus não é um pai que fica mimando o filho. Deus não é um pai que fica dando tudo que a gente quer, porque senão Ele nos estragaria. Ainda mais Ele que é dono do universo, dono da prata e do ouro. Imagina se Deus desse tudo para a gente e a gente não fizesse nada. Seríamos muitos filhos mimados, né? De todas as gerações, se nós vermos assim, da igreja mundial, seríamos muitos filhos mimados. E Deus não é assim, Deus é um pai justo. Ele dá o que a gente necessita. Não busca Deus por interesse. Se você buscar Deus quando Ele estiver te dando tudo, e quando Ele parar de te dar, aí você vai parar de amar Ele. Falar, não, Deus não está servindo mais para mim, não, vou buscar em outra coisa. Vou buscar em alguma religião, vou buscar em alguma pessoa. E um dos discípulos que mostrou para Jesus que ele amava a Deus muito intensamente e era constante foi João. João escreveu lá, né, a carta dele, o evangelho dele.
E ele mesmo escreveu isso aqui. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. A gente não vê relatos de João sendo impulsivo como Pedro. A gente não vê ele sendo, assim, sabe, vou defender você com a minha própria vida, você é tudo para mim, Jesus. Só que João sempre estava ali do lado de Jesus, sempre do lado de Jesus, sempre do lado de Jesus, sempre do lado de Jesus. A outra coisa que nos mostra se nós estamos no piloto automático é se nós somos cristãos por conveniência. Quem mostrou isso foi o rei Acabe. Teve um dia que a gente falou aqui sobre o rei Acabe. O rei Acabe, ele era assim, se Baal estava me dando algumas coisas, eu estava ali servindo a Baal. Aí se o profeta chegava para mim e falava que Deus ia abençoar Israel, que ia prosperar, ou até que ia mandar castigo sobre o povo, aí eu adorava ao Deus de Israel. Mas aí, se Baal não sei o quê, aí vinha Jezabel lá que era perturbada, e aí ele se voltava para Baal de novo. O rei Acabe, ele adorava a Deus por conveniência. E deixa eu te dizer uma coisa que pode te chocar, e eu espero que choque mesmo. A fé cristã não é para te dar conforto. Não é para te dar conforto. Se você chegou aqui procurando conforto, esquece. Jesus mesmo disse que nós seríamos odiados. O mundo odeia o cristianismo, porque o cristianismo vai totalmente contra o que eles falam. Então, se você está lá e o povo está gostando de você, tem alguma coisa errada. Você tem que mostrar Jesus. Viva diferente. Não viva por conveniência. Eu estou no mundo porque aqui está confortável. Mas aí o irmão da igreja chegou, foi fazer uma visita na minha casa. Agora eu estou aqui porque está confortável aqui, agora dentro da igreja. Cristianismo não é conforto. O próprio Jesus nos ensinou que se ele, que foi Jesus, perfeito, foi odiado, nós que somos imperfeitos não seremos? Glória a Deus. Lá em Marcos 13, coloca aqui para mim, por favor, para a igreja ler junto comigo. Marcos 13, está escrito: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos odiarão vocês. Ele estava falando para todos os discípulos de todas as gerações. Vocês serão odiados por causa do meu nome. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. A outra característica que mostra se você está vivendo no piloto automático é que você não está disposto a abrir mão das suas próprias vontades. Abram comigo a Bíblia de vocês em Lucas 14, 26. E esse versículo aqui vai pegar no coração, porque fala de coisas que nós amamos. Olha aqui, ó. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãos, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O próximo, por favor. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, esse não pode ser meu discípulo. Me pega no coração isso. Porque se eu amar mais minha mãe, hoje no dia das mães, se eu colocar ela em primeiro lugar, antes de Deus, Jesus olha para mim e fala assim: você não pode ser meu discípulo. Deus, mas eu amo minha família acima de tudo, meus filhos, eu morro por eles, mas não morro pelo Senhor não. Você não pode ser meu discípulo. Você tem que abrir mão daquilo que você mais ama para amar a Deus acima de tudo. Eu acho lindo quando meu pai chega aqui e fala que se a gente se virasse contra ele e falasse, a igreja fizesse um motim e chegasse para ele e falasse: pastor Jetro, a gente não quer mais que você seja o nosso pastor. Ele ainda fala para a gente que ele vai continuar fiel a Deus. Isso é amar a Deus acima de tudo. Isso é muito importante, gente, porque se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa abrir mão disso. E há uma promessa para aquele que amar a Jesus acima de tudo. Até mesmo uma promessa nesse próprio versículo. Se você abrir mão dos seus pais, deixar casa, deixar posses, Jesus ensinou que você receberá nesse tempo, ele está falando desta vida, e na eternidade, 100 vezes mais. Diga assim comigo: 100 vezes mais. Se você abrir mão do seu pai, da sua mãe, de irmãos, de irmãs, de posses, de casas, de tudo que você tiver, você vai receber 100 vezes mais do que você já teve.
A outra característica que nos mostra se nós estamos no piloto automático é que você fala muito, mas age pouco. Você canta muito sobre amar a Deus. Você prega muito sobre amar a Deus. Você tem um discurso muito bonito, mas aí chega na hora do vamos ver, é a hora que está na prova se eu amo a Deus mesmo, de você renunciar a alguma coisa na sua vida, aí você não consegue, você não está disposto. Isso te mostra que você está no piloto automático do seu amor a Deus, você não está amando a Deus. É isso que Jesus nos ensinou quando ele falou para aquele jovem rico: você quer ser meu discípulo? Você que é rico, quer ser meu discípulo? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar os seus bens, vai doar aos pobres, e depois você vai voltar aqui e vai me seguir. O jovem rico falou: não, esquece, eu tenho muitas posses, eu tenho muitas casas, eu tenho muitas coisas por aí, Jesus, não vai dar. Então Jesus olhou para ele e falou: então você me desculpa, você não pode ser meu discípulo. Como que a gente ama a Deus verdadeiramente? Amar a Deus de toda a sua força, diga comigo, força. Amar a Deus de todo entendimento, diga entendimento. Amar a Deus com toda a sua alma, diga alma. Isso. E amar a Deus de todo o coração, diga coração. Amar a Deus com toda a sua força é você se dedicar a Ele, a fazer coisas físicas mesmo, a você vir à igreja, a você fazer esse corpo aqui, renunciar à carne, deixar a sua cama 8 horas da manhã, para gente que ensaia, 7 horas da manhã, levantar, vir aqui para a igreja, se preparar, trazer um louvor bonito. Então esse é o esforço físico, nós temos que ter essa boa vontade com Deus. Entendimento. O que quer dizer amar a Deus de todo entendimento? Amar a Deus de todo entendimento é você fazer um esforço mental para entender quem Deus é e o que Deus quer. Então você folheia a Bíblia entendendo cada passagem. Por que Jesus assim agiu desse jeito? Por que Ele fez isso? Por que Ele criou todas as coisas? Por que Ele morreu para me salvar? Isso nem tem lógica na minha mente, mas na mente de Deus tem uma lógica. E essa lógica de Deus está descrita na Bíblia, amém? Amar a Deus de toda a alma, com toda a sua alma. O que é a alma? A alma é onde nós carregamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Quando você está em um relacionamento com outra pessoa, você deposita todas as suas emoções nela. Você deposita as suas paixões. Quando você está apaixonado, você dá tudo para essa pessoa. Você deposita até mesmo as suas fraquezas, porque você compartilha coisas muito íntimas com essa pessoa. Você compartilha as suas frustrações, os seus sentimentos mais profundos. Você dá a ela a sua alma, e para Deus é a mesma coisa. Você não consegue esconder nada de Deus. Então, para que às vezes a gente fica com vergonha até de falar dos nossos sentimentos para Deus? Ele nos conhece por completo. Então, ame a Deus com toda a sua alma e de todo o coração. Da mesma forma como o coração bombeia um sangue para o corpo todo, o nosso coração espiritual bombeia, ele traz vida de Deus para nós. É assim que nós devemos viver para Deus. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês chegaram aqui, talvez endurecidos com seu amor a Deus, quem pode fazer essa troca não é você mesmo, mas é o Senhor. Ezequiel 36, 26, está escrito que Ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. Sabe aquela pessoa que é dura, aquela pessoa que é arrogante, aquela pessoa que não se abre para Deus de forma alguma? Quem faz a obra é Deus. Deus, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de verdade. Amém? Feche seus olhos.